Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Janaína para a gente conversar um pouquinho sobre o Dawin, né? O Dawin, arte, que é essa arte que a gente tem dentro da nossa linhagem, né? De flexibilidade, né? Uma prática energética de relaxamento, de abertura, de força, né? De mobilidade, flexibilidade, né? Essa arte que não deixa de ser um Qigong, né? Já que o Qigong é um termo muito moderno, né, para todas as coisas que mobilizam o Qi, mobilizam a energia, né? Mas é um Qigong bem diferente, né? É um Qigong bem Yin, né? O Tao Yin, né? O Yin do Tao, né? O Yin do mistério. Ou chegar no mistério através do Yin. E apesar disso, nem sempre as nossas posturas, né, nossas práticas são tão Yin assim, né, Janaína? Mas muito bem. Então a gente veio Oh, conversar com a Jana, né? opa, Por favor, Jana, se apresente. pronto, vamos lá. Eu agradeço muito o convite. Legal estar aqui. Conversar dessa prática que, nossa, traz tantos presentes para a gente, né? Que pratica, que está por perto, que está se relacionando com ela. Eu tenho muito afeto pelo Darwin, sim. Posso começar dizendo isso, que é uma prática que foi muito generosa comigo. Continua sendo. E tá muito agradecimento mesmo. Lembrando assim, quando você falava desse, tem um conceito de Darwin que é de mover, um pouco literal, de mover a energia do centro para as extremidades, fazer esse movimento, né? De mover a energia pelo corpo. E aí pensando, né, nessa esfera dos do que o Darwin dá pra gente, assim, parece ser uma coisa realmente, né, que sai de dentro da prática e se espalha pela terra mesmo, né? Nessa corrente também de praticantes, nessa rede de praticantes no taoísmo, das outras tantas práticas milenares. Estou estudando Daoin, a gente estava lembrando aqui, eu e a Lari, das datas, né? De quando a gente começou a estudar Daoin, fomos juntos em 2019, né? A gente fez curso de formação de professor juntos, né? Sim, formação que foi bem bonita, você lembra de muita conexão entre o grupo, muito aprendizado, assim, muito denso também. Muito A intenso gente também, teve né? muito Uma intenso semana fazendo Dawin dia e noite, né? no dia e noite. Eu lembro que no final dos dias eu sentia que tudo atravessava o meu corpo, assim. Nada ficava, sabe? Eu, caramba, essa prática tem um poder aí. Uma experiência pessoal, assim mesmo. No segundo dia eu tinha umas dores lombares que não iam embora. Eu tentei muitas coisas por anos. Fui buscar muitas outras ciências físicas, assim, espirituais, para entender mesmo esses desconfortos lombares que eu tinha. E no segundo dia de Daoin, a gente só tinha começado a explorar a base, as respirações profundas ali, respiração de corpo todo. E eu já senti uma diferença, uma coisa se movendo por ali. Eu, caramba, tá vivo. Nossa, essa prática tem alguma coisa. Pra tu, você lembra assim suas primeiras impressões, o que te toca, assim, o que te tocou? Eu, quando cheguei nesse retiro, eu tava quebrada, né? Porque eu tinha deslocado uma costela, né? É. E eu falei, nossa, não vou dar conta de fazer todas essas macaquices, né? Aí, assim, desse jeito.
Mas foi um pouco isso, né? Impressionante, que assim, com pouco tempo de prática, né? As dores foram embora, né? A postura melhorou muito, e assim, né? É isso, e no segundo dia, assim, já não tava com né? Com aquela dor intensa que eu tava da costela que tinha deslocado, né? A costela já tinha ido para o lugar, né? Eu já tinha conseguido colocar a costela no lugar aqui em São Paulo mesmo, e depois a gente realinhou lá na Bahia, mas eu já não tava com dor, né? Assim, e o que eu achei muito impressionante, assim, da prática é o grau de relaxamento que ela leva, né? Muito rápido. Porque não é que a gente está fazendo um exercício físico, simplesmente fazendo exercício físico, né? Como, por exemplo, às vezes a gente faz uma academia. Você tem que estar lá super bem focado no qual músculo que você está, né, trabalhando, né, tal. Mas aqui a gente faz isso super relaxado e no final você está trabalhando também a musculatura e tudo mais, mas você está relaxado a ponto de parecer uma brincadeira, né? Assim, ponto de parecer que você está sonhando que você está fazendo aquelas coisas, aquelas macaquices toda, né, que a gente faz no Dawin, né? Para quem nunca praticou o Dawin, né, a gente faz movimentos, né, baseados nos movimentos dos bebês e dos animais. E a nossa primeira série é a série do macaco, por isso que a gente fala das macaquices, assim, porque realmente tem, às vezes, umas posturas que são um pouco estranhas para quem nunca fez nenhum tipo de yoga, né, na vida, ou não tem essa coisa de ter flexibilidade e tal, mas como essa prática tem uma técnica, né, que leva a um relaxamento muito profundo, é fácil, mesmo que você não tenha nenhum tipo de condição prévia, assim, né? Assim, você acaba chegando Sim. nas posturas mais, né, loucas ali que a gente tem, de braço embaixo da perna, blá, 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 e, e fácil, assim, de muito relaxamento. Isso é uma coisa que me tocou bastante, assim. Especialmente porque a gente começa, né, com o foco da respiração no corpo, abrindo espaço no corpo, né, para respirar, para o corpo sentir, para o corpo, né, vibrar. E eu lembro de quando a gente fez a prática de respirar, né, várias vezes, né, 78 vezes em cada pedacinho do corpo, que eu fiquei chapada de oxigênio, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? Respiro essa porcaria desse ar aqui de São Paulo. Aí a gente tava lá, né, no meio do mato, só respirando, só respirando. Eu lembro que eu olhava pro lado, assim, olhava pra Janaína e ria. Aí eu olhava pro lado pra nossa outra colega, né, e ria. E aí depois que a gente fez a prática, a gente levantava e almoçar, olhava uma pra cara da outra e ria. Assim, porque é um relaxamento muito profundo, que a gente faz só com a respiração. E eu lembro de pensar assim, gente, isso que as pessoas precisam, assim, relaxar, né? Tá de bem com elas, assim, tá de bem com o corpo, tá de bem com a vida, né? Porque tudo bem, né? As nossas posturas elas fortalecem e tal, mas só se a gente conseguir só esse primeiro passo, né? Que é relaxar, respirar, dar espaço para o corpo se mover, né? Isso já é tão precioso, né? A gente não tem muito disso aqui, né? Nesse espaço, né? Tão apertadinho que a gente vive nessas cidades grandes. Total. Interessante você falar isso sobre relaxamento, que parece que a gente sabe o que é relaxar, né? E que a gente não precisa treinar mais. Mas se a gente olhar, de fato, será que a gente está realmente relaxado? Nas posturas do dia a dia, né? Vamos dizer, sentada numa cadeira, num sofá, ou caminhando, ou parado, em pé, ou até mesmo deitado. Será que a gente, até mesmo dormindo, né? Será que a gente está realmente relaxando, conseguindo Uhum. relaxar?
E aí é um aspecto muito sutil e mágico até do Darwin. Sinto que surge, assim, de como levar energia para todos os pontos, vamos dizer, para o corpo inteiro, né? Fazer o corpo fluir, o sangue fluir pelo corpo, os músculos respirarem ali, trabalharem, depois soltarem, encherem de ar, né? Esvaziarem. E aí esses espaços que vão sendo abrindo, vão se abrindo entre os órgãos, entre as vísceras, ali toda essa estrutura que vai durante sinto o Darwin como uma proposta, né, de movimento. Vamos se movimentar assim, as séries, né, as formas. E aí, vamos se movimentar assim nessa série, ó, isso aqui. Cada uma com seus propósitos, com a sua estrutura direcionada a um objetivo, como a Lari falou, né? A série, a gente começa na série do macaco, então a gente vai fazer muito abdominal e juntando muita energia ali no baixo ventre, tá? Para poder, quando a gente relaxar essa energia, esse calor, ele consiga se espalhar. E a gente comece a ter esse centro do corpo como um lugar seguro para a gente armazenar a nossa consciência mesmo, poder se guardar ali, poder descansar ali no centro do corpo. Então a gente se expande e se contrai a partir do centro, tendo o centro como referência. E aí a primeira série vai propor, convidar, e aí vamos fortalecer esse espacinho aqui, espação. Depois as outras séries vão expandindo outros horizontes. Tem a série dos tendões logo depois. E a gente vai trabalhar todos os tendões da frente do corpo. Interessante, eu nunca tinha vivido isso fora do Darwin. Como a gente alonga o corpo, os músculos, as estruturas a partir dos tendões também. E é muito forte quando a gente usa os tendões para se abrir. Porque os tendões são muito fortes. Eles têm essa coisa do impulso, né? Do pá, assim, é uma estrutura extremamente fibrosa. Não vou saber termos técnicos, mas é uma estrutura muito forte, muito elástica. Então, quando a gente puxa os tendões, os músculos também vão junto. E aí a gente descansa os músculos um pouco, né? A gente pode deixar eles não naquela atividade muscular exatamente, mas os tendões levam os músculos e eles conseguem soltar muito depois. Se a gente não usa o músculo para todos os movimentos, eles vão. Aí toda a estrutura se caminha junto para realizar o movimento. Eu sinto que o Darwin traz muito isso, assim, vamos integrar esses sistemas. Integrar o centro do corpo com os tendões na segunda série. E aí na série da cobra, a terceira, a gente usa todos os tendões de trás. E aí fortalecendo todos os músculos por consequência. Muito doido. Então a gente vai construir pernas, costas, lombar forte, cervical aqui na série da cobra. E com muitas camadas, cada fórmula, cada série tem se realizam por camadas de entendimento, aprofundamento, intimidade que a gente vai ganhando com as práticas. Então, a série vai se abrindo, o corpo vai se abrindo, né? A ciência do corpo vai se revelando para si mesmo. E, de novo, a série se encontra convites de entendimento desse corpo, de possibilidades. E aí, né, na terceira série, a gente trabalha muito o sistema nervoso. A gente mexe muito com a energia sexual também. A gente vai desbloquear muito o quadril, fortalecer muito essa região e escápulas. Fortalecer, abrir essa região. Então a energia ela consegue subir no quadril, passar das escápulas, chegar no topo da cabeça. A gente consegue relaxar bem mais o sistema nervoso mesmo, porque a coluna ela
dá uma esticada, a gente consegue mover energia nessa região. Muito É legal você lindo. falar das séries, né? Porque essas são as séries que a gente vai ver no workshop, né? A série do macaco, a série dos tendões, a série da cobra, né? Essas Que é a base. Você tem razão. que é a base do Darwin, né? Eu estava falando, né, de fortalecer o core, né? Durante a pandemia eu tive um grupo de Darwin que a gente treinava online, né? Que eu acho que não é o ideal, né? Porque a gente não consegue, de repente, corrigir uma postura, tocar a pessoa, colocar a pessoa no, né, numa postura, né, que ela pode estar ali, não se quebrando, né? Enquanto faz o exercício e tal. E esse grupo durou pouco tempo, assim, durou acho que uns 4 meses. E um ano e meio depois, uma das alunas foi fazer Pilates, né? E ela chegou no Pilates e ela me contando que a professora de Pilates ficou impressionada, porque ela não tinha força em nada, exceto no abdômen. Assim, ela fala, como isso? Assim, você não consegue fazer, né, nenhum exercício assim, você tem força, a não ser o abdômen. Assim, como é que você faz isso, né? Da onde que vem essa força do abdômen, né? E daí ela contou, né? Não, eu fiz alguns meses de treinamento de Dawin, né? Onde a gente, né, fazia muito macaco, né? Muito essa coisa de fortalecer o abdômen, fortalecer a lombar, né, nas costas também, então, fortalecer todo esse cinturão, né, do centro do corpo, para a gente poder ter por onde se sustentar, né? Então, foi um caos, assim, bem interessante, assim, de, de ver, né? E pouco tempo de treinamento, né? Assim, já dá um resultado muito, muito, muito forte, muito grande. Você tem algum aluno, assim, que tem algum caso de Sim, reversão de alguma coisa, de dores? Me conta um pouquinho. sim. Ah, começando por mim mesma. Assim, acho que um grande autoestudo que eu fiz de Darwin, tá, que eu faço de Darwin, é um grande, grande presente na minha vida. Sinto, mudou tudo na minha vida. Eu tinha muitas dores lombares, eu acho que eu tinha desde uns 21 anos. E eu fiz muitas práticas de reabilitação, de restauração. Contudo, eu sinto que o, o o estudo que eu fazia dessas práticas, eu não tinha muito integrado as bases, assim, entende? Os princípios básicos de todas as práticas. Que eu sinto que assim, já no Darwin ele é central, né? Abrir espaço no corpo com o ar, poder respirar, né? Poder soltar o corpo no chão. E aí trabalhar isso, que aí a gente vai aos poucos realizando isso no corpo, né? Sentindo de fato, fazendo isso existir com treinamento. No começo é tudo novo, né? A gente fica muito preocupado com a mecânica também. E, nossa, só esse exercício, né? Por exemplo, essas dores lombares, que é algo muito comum, eu sinto que eu adquiri muito de postura, né, nas cadeiras, nos sofás da vida. Eu sempre analiso o fato de que a gente cresce numa cadeira de escola, né? Nosso corpo cresce, a cadeira continua a mesma. E a altura muitas vezes não é a mesma, né? Do joelho, perna, cada corpo é um corpo e as cadeiras elas são uniformes. E isso vai zoando todo o corpo, a gente não faz práticas na escola, né? A gente não se move muito. Então, a gente cresce com esse corpo duro, sem sentir muito esse corpo, né? Sem ferramentas no nosso dia a dia que vão nos ajudar nesse sentir, nesse observar.
nesse cuidar, que é estar perto, olhar. Eu sinto que as práticas, todas as práticas, né, não só as taoístas, elas vão justamente le- propor levar-nos a esses lugares onde a gente conversa com o nosso corpo. Então, eu sinto que a mudança que eu tive na minha lombar com um treino sério de Daoin, assim, de uma coisa, né, passei de uma situação crônica, que tinha feito exames, tinha um desgaste dos discos, né? Então, disso para eu ter hérnias, era muito breve. Ter dores lombares que me custaram a vida inteira, véi, teve um momento que eu falei, não, eu não vou mais passar daqui, não vou me desrespeitar tanto assim, sabe? E aí eu levei a sério, assim, o estudo, não vou me cuidar. Tenho essa ferramenta aqui disponível tão cheia de presentes, né, que tá aqui me convidando, que ainda que graças tiver esse presente, né? Esses ensinamentos, dessa comunidade de praticantes, de professores como tu, tantos outros professores, colegas, e a gente poder praticar junto. Então, começo daí, assim. Disso para outras pessoas. Nossa, muitas pessoas passaram nesse caminho. Meu, como instrutora de Dawin, né? Eu me chamo instrutora de Dawin. Acho que depois de uns 20 anos de instrutora, eu posso. Ah, eu acho que sou professora de Dawin agora. Eu não sei, fico com essa ideia na cabeça. Muitas pessoas passaram nesses anos, né? Desde justamente quando a gente fez esse curso de formação em 2019, então 6 anos que a gente está nesse caminho de instruir, guiar práticas. O, nossa, surgiram várias experiências, várias histórias pelo caminho de mudanças. E é muito legal de ouvir, de poder participar, né? Poder participar, estar junto. É muito bacana, né? Poder ver o potencial das pessoas desabrocharem, né? Porque já não tem mais um problema físico, né? E que a questão do corpo que prende, às vezes, né? O potencial de vida da pessoa, né? E a hora que ela solta o corpo, ela solta a vida, né? Ela solta tudo, né? E tudo flui na vida dela, assim. Eu acho isso muito, muito lindo, assim, muito bonito de ver, né? Nesses nossos processos, assim, né? Uma De coisa que você fato. falou também, que a gente forma o corpo na escola na mesma cadeira, né? E depois a gente senta a bunda na frente do computador o resto da vida, né? Ou na frente do computador, ou na frente da televisão, vendo série, né? Assim, então, Ah, acho que legal essa ideia do Darwin, de convidar a gente, como você estava falando, né, para essa conversa do corpo, não só na aula de Darwin, né? Não só na prática do Darwin, mas é, ele cria, né, essa consciência da respiração, dos movimentos, da postura, né, para a gente levar essa consciência para o nosso dia a dia, né, ainda que a gente precise ficar bastante tempo na frente do computador, né, ainda que a gente precise ficar, muitas vezes, de repente, tendo um trabalho que é em pé o tempo inteiro, né, então ele ajuda também a gente criar essa consciência, essa conversa que a gente tem durante as aulas, né, corpo faz com que o corpo crie um canal de comunicação com a gente, onde a gente pode sentir o corpo, né, e perceber os ajustes que precisam ser feitos para aquele momento do corpo estar mais confortável, né, em toda a vida, né, e não só de repente na prática, né, assim. Eu acho isso muito bonito do Darwin, que ajuda, né, a gente a ter essa consciência corporal, a ter esse relaxamento, né, enquanto a gente também está durante as nossas atividades ou não atividades, né? Assim, e essa entrega, né, que o Darwin faz do corpo para a Terra, né, para a vida, né, que é esse relaxamento que permite o fluxo da vida na gente, né? Quando a gente não quer travar, a gente não quer controlar, né? A gente tá
permitindo que o corpo seja o melhor que ele pode ser naquele momento ali, né? Então, eu acho isso muito bonito do Daoin, assim, da prática do Daoin. Cara, você falou tudo. Falou tudo. A gente tem como novas referências, né? De movimento, de lugar para a gente se apoiar mesmo na vida. Sim, essa consciência dos isquios mesmo, no processo de sentar. A gente pensa muito dentro do Daoin, né? Nesse sentar e nesse caminhar, que são movimentos básicos, né? No dormir também é uma das coisas, uma das posturas dos focos de treinamento. Então, o sentar a partir dos isquios, né? Quando a gente encontra um, lugares no corpo onde a gente consegue se apoiar e todas as estruturas se apoiam e relaxam e se fortalecem. E se a energia consegue fluir ali, não tem nada sendo sobrecarregado, nada sendo machucado, apertado, né? Ao contrário de muitos outros desaprendizados assim que a gente teve na vida de sentar de jeitos que vão machucando a lombar mesmo, sentar em estruturas muito fofas, sentar de qualquer jeito, sentar com um lado do corpo sempre ou com o outro lado. Então, não apoiar os pés no chão e essa coisa de não ter os joelhos também, né, bem apoiados. O corpo é muito perfeito. Acho que o Darwin vai revelando ajuda a revelar esse conhecimento do próprio corpo, de se autorregular, de se autossustentar, de se autorrelaxar. Então, dormir em posturas, né? A gente tem esse trabalho grande no Darwin, assim, que a Lari mencionou, né? De posturas de sono, postura de descanso. A gente vai permitindo essa energia fluir, a vida também, com posturas que facilitam esse fluir. Conhecimento As muito. posturas de descanso são uma das minhas partes favoritas do Daoin. Por isso eu já marquei, tipo, três práticas para a gente fazer aqui, especialmente depois do almoço, né? Então, na nossa semana do festival vai ter, é, acho que é quarta, quinta e sexta, se eu não me engano, ou é terça, quinta e sexta, que a gente vai ter práticas de descanso pós-almoço, né? Ó, Porque é fantástica você pensar que você está fazendo, né, você está beneficiando o seu corpo ao não fazer nada, né? A você simplesmente se largar para a terra, deixar que a gravidade cumpra o papel dela, de te puxar para o centro dela, né? Para te alinhar com a gravidade. Isso te alinha com a terra, isso te alinha com a nutrição, né? E simplesmente você conseguir esse relaxamento, né? Em posturas específicas que a gente tem, né? Mas independente da postura que você consegue esse relaxamento, né? Isso é extremamente nutritivo, extremamente calmativo, né? Assim, relaxante, e fortalecedor. É muito legal as posturas de sono. É uma das minhas partes favoritas, assim, do Dawi, porque às vezes tem algumas posturas que são um pouco desafiadoras, né? Especialmente se a gente é mais travadinho, né? Porque a gente, às vezes, como você disse, né, desaprende muita coisa. A gente vem todo molinho e depois a gente desaprende muita coisa, né? Então a gente acaba travando partes do corpo. Então, às vezes no começo, algumas dessas posturas elas são um pouco desconfortáveis, mas são desconfortáveis na medida que a gente prende, né? Que a gente não permite se doar para a terra, né? Não se permite se doar ali pro processo naquele momento. Se você relaxa e vai aprendendo a relaxar, elas são cada vez mais restaurativas. É muito maravilhoso. total, total. Nossa, usando uma fonte ali uma fonte, uma possibilidade de descanso. Às vezes eu chego muito cansada.
de um dia de trabalho, vamos dizer, ou de um, nossa, um exercício físico muito intenso, né? E aí eu deito no chão e tem três posturas muito básicas, três respirações em três lugares, que é muito restaurativa. Nossa, meia hora desse descanso, às vezes 15 minutos desse descanso por dia, é como se eu tivesse, sério, velho, como se eu tivesse dado um cochilão, assim, de 1 hora e meia, vamos dizer. Um É, cochilão. Faz muita diferença, e aí tudo muda, né? O corpo se alinha, as emoções se acalmam. Porque às vezes a gente, quando fica cansado, a gente às vezes nem realiza isso, assim, nem observa isso mesmo. A gente fica irritado ou triste, né? Fica, às vezes a gente fica muito cansado fisicamente, mexe com tudo, fica muito confuso mentalmente. Então a gente, né, tem essa coisa dos alinhamentos do Daoin, né? O de alinhar a postura, né? Alinhar a respiração, alinhar as emoções e o foco mental, né? Alinhar a mente. Então, desse descanso diáriozinho, breve mesmo que seja, né? Além, claro, também é muito importante ter Eu sinto que o Daoin ele propõe uma prática de higiene mesmo, né? Como a gente vai tomar banho, como a gente guarda tempo para se alimentar. O Daoin também pode ser uma prática de higiene, pode ser uma prática de alimentação, de nutrição, né? Então, guardar esse espaço no dia para a gente deitar ali e se cuidar, muda tudo, alinhar essas estruturas, né? Alinhar o esse corpo espaço nem físico. precisa ser muito grande, né? Assim, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos antes de dormir, né? Já faz uma grande diferença, né? Uhum. Eu vejo que as Faz muita pessoas hoje em diferença. dia descansam, né? Só quando estão exaustas, né? Ah, isso. Assim, só vai dormir quando está exausto, só vai descansar quando não tem mais energia. E o Darwin propõe outra coisa, né? Que a gente possa descansar em qualquer hora, em qualquer momento, né? Inclusive estando ativo, né? Assim, que o corpo descanse, que o corpo não precisa estar em constante sobrecarga, né? Como você tinha dito, quando você falou, né? Que a gente consiga descansar, que a gente consiga dormir em qualquer momento, independente de que a gente esteja sem energia. Muito pelo contrário, né? Quando a gente consegue descansar ainda tendo energia, esse descanso, né, é ainda mais restaurador, né? Eu também tenho essa prática de dar uma descansadinha assim ao longo do dia, sempre que eu posso, e é muito gostoso, é muito bom, porque o, né, te renova, assim, sem a necessidade de que você fique exausto no final do dia, né, que você, né, fique completamente sem energia, né, é muito Sim. bom. Bom, uma coisa, um tópico assim tão interessante, assim, a gente está estudando, pesquisando, esse do descanso, né? O que eu observo muito é que a gente precisa de energia para conseguir descansar. Uhum, E aí é um círculo, assim, é muito, né? Isso até combina com a proposta, né, desse círculo de fogo, que é esse treinamento inicial de base do Darwin. Essa ideia de que se a gente pratica e descansa e tem mais energia, a gente vai continuar num círculo de prática, de conseguir ter mais energia, ou seja, mesmo que um dia seja super cansativo de muito trabalho, quanto mais energia a gente tem, que as práticas vão nos ajudar a ter, menos cansado a gente vai ficar. E aí a gente vai conseguir praticar para ter energia para ficar menos cansado e aguentar cada vez mais. Eu percebi uma coisa muito forte assim nos meus treinamentos, principalmente quando começou a ser mais sério, de de que eu lembro que eu fazia viagens de ônibus e ficava muito cansada.
sim, 11, 12 horas de ônibus, vamos dizer, me cansava muito. E aí, depois de um tempo, com as práticas, eu fui me sentindo muito menos cansada. E ainda tinha energia para chegar no final do dia e fazer a prática. E nos momentos na minha vida que eu não tinha energia, eu não queria nem fazer prática. Então é entendível que a gente não queira, pô. Tipo, às vezes, sabe? Quando a gente tá num processo de cansaço. Então, é como é importante a gente fazer um restart, vamos dizer. Aí vem a importância dos retiros, da rede de praticantes, sabe? De ter professores, orientação, assim. Para mim, isso é tudo bem, bem essencial para a gente construir essa fundação Uhum. de, O do círculo de virtuoso, né? E não do círculo caminho. vicioso. Exato. São caminhos. Isso, um círculo virtuoso. Vem a importância dessa rede, né? Às vezes a Realmente. gente não quer. Eu vejo muito que o meu processo, cada processo de cada um, né? Nos seus altos estudos, com as práticas várias que existem pelo mundo, é um. E aí o meu processo foi muito de, claro, fazer de vez em quando esses momentos de restart. Então, tirar realmente dias para, não, vou restartar aqui, vou descansar. E aí reiniciar uns novos, vamos dizer, construir uma nova prática, rotina de práticas, né? E aí, nos começos dessas rotinas, ele é sempre assim, não quero praticar não, tá ligado? Mas eu comecei a entrar no processo de não, de ir. Não quero praticar, mas vou praticar mesmo não querendo. E aí, depois de um tempo, com esse ganho de força, eu nem pensava mais se eu queria ou não queria. Quando se torna um hábito, eu só ir, só vou. Hoje em dia, por exemplo, eu só vou. Por exemplo, quando eu tô numa rotina de praticar de manhã, eu gosto muito de praticar logo, primeira coisa do dia. Então, adapto minha rotina para acordar mais cedo para isso, para essa higiene, para essa nutrição. Então, se vou trabalhar 8, vamos dizer. Aí eu adapto minha rotina para acordar 6 ou até antes, depende. Então, e aí chega esse momento do não querer, né? Mas a gente não E fica se perguntando se a gente quer escovar o dente, se a gente como? quer tomar. É, A gente pois não quer tomar banho, né? Chega um ponto em que chega nisso, né? A gente não se pergunta se quer fazer da unha. O corpo pede, né? O o corpo corpo pede, você vai pede. lá e faz. Você tem razão. O corpo, depois de um tempo, quando a gente se acostuma com algo, sente falta, né? Ainda mais quando é algo que traz presentes, benefícios, bem-estar. É, é isso aí. Muito É isso bem. aí. Quem quiser conhecer o Dawin, a gente vai ter no nosso festival de medicina, todo dia vai ter a prática de Dawin, tá? Algumas vezes vai ser a própria Janaína que vai estar liderando, algumas vezes você eu que vou estar fazendo, né, a instrução, né, do Dawin, né? E nós vamos ter também um Uhum. workshop de Dawin que a Janaína vem dar pra gente, mostrando, né, essas três primeiras séries, série do macaco, série dos tendões e a série da cobra, né? Se você quer conhecer e começar a praticar, ou se você também já conhece e quer, né, fazer ajustes na sua postura, ajustes, né, no seu corpo, para, como a Janaína disse, ir vendo, né, as camadas da cebola aí do Dawin, né? Então a gente vai ter o workshop que vai ser dia 7 e 8, sábado e domingo, pela manhã, né, aqui em São Paulo. Então quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu estou fazendo as inscrições para esse workshop que vai ser sucesso. Muito bom, vai ser muito bom. Se você está querendo dar um restart aí, né, na sua rotina de Dawin, na sua rotina de higiene do corpo, esse é uma ótima oportunidade. Bora nessa.
Muito Agradece. legal praticarmos juntos. Dá uma força muito grande. Muito grande. E o festival de medicina também, né? Dia 9 ao dia 13. Isso. Dia 9 ao dia 13, a gente vai ter, além das práticas de Darwin, vai ter ritual da lua, vai ter prática de alquimia interna para mulheres, vai ter caminhada taoísta, e a gente também vai ter atendimentos de medicina a preços populares. Também tudo só entrar em contato que a gente agenda para vocês. Isso aí, Ah, muito nossa, vai ser obrigada, muito Jana, pela lindo. conversa. Obrigada pelo convite também. Tamo junto. Se Sempre tiver mais alguma conversar. coisa para comentar, para falar nesse momento, para o pessoal. Todos bem convidados, né? As práticas são muito abertas. Nós- Através desses presentes, né? A gente também quer semear, espalhar essas bênçãos mesmo que chegou até nós, né? Acho que esse é um sentimento comum dos professores de alquimia interna de Dawin, dessa tradição, e muito grata mesmo estar aqui, de estar fortalecendo essa rede de praticantes, de estarmos falando sobre bem-estar e saúde. Obrigada, Lari, pelo convite. Imagina, Então, obrigada a você e até a próxima. até. Tchau, tchau.